Olá, eu sou o professor Walter Bruno Santos e hoje falaremos sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, aula para o 7º ano. Quando traçamos duas retas R e S, tal que R e S sejam paralelas, e também uma reta T que intercepte R e S, haverá a formação de 8 ângulos. Observe a imagem. Eu tenho R e S paralelos e eu tenho a reta T, uma transversal. Essa transversal, com a reta S, ela vai gerar 4 ângulos, e com a reta R vai gerar mais 4 ângulos. Nomeamos eles da seguinte maneira: A, B, C, D, E, F, G e H. O que vai acontecer? Esses ângulos, eles têm relações importantes entre eles. Vamos analisar. Ângulos correspondentes. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados de correspondentes. Exemplo, pode observar aqui que nos 4 ângulos que se formou em S e nos 4 ângulos que se formou em R, cortados pela reta T, a gente tem ângulos da mesma cor que ocupam exatamente a mesma posição no encontro das retas, ou seja, o ângulo E e o ângulo A, o ângulo H e o ângulo D, o ângulo G e o ângulo C, e o ângulo F e o ângulo B. Ângulos alternos internos. Os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de alternos. Esses ângulos também são congruentes, ou seja, possuem mesma medida. Observe. Vamos observar o seguinte. A gente vai falar primeiro dos alternos internos. Observe que quando a reta T transversal corta R e S, a gente encontra dois tipos de região. A gente vai chamar de região externa. Essa aqui, acima da reta R e abaixo da reta S. E a gente vai chamar de região interna entre as duas retas. O que acontece? Os ângulos alternos internos são os seguintes. Por exemplo, aqui, o ângulo E e o ângulo C, repare que os dois ângulos estão na região interna. Só que o que acontece? Eles estão em lados alternados, por isso que a gente diz alternos, ou seja, eles estão na região interna e eles estão alternados, ou seja, esse ângulo E e o ângulo C. E da mesma maneira, a gente também pode interpretar o ângulo D e o ângulo F. Eles também são alternos internos. Os alternos internos, eles sempre terão a mesma medida com retas paralelas cortadas por uma transversal. Ou seja, o ângulo E é congruente ao ângulo C e o ângulo F é congruente ao ângulo D. Alternos externos. Os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de alternos. E nesse caso a gente vai falar dos alternos externos. Esses ângulos são congruentes, ou seja, possuem mesma medida. Vamos observar agora na região externa, acima da reta R e abaixo da reta S. Mesma coisa aqui acima da reta R e abaixo da reta S. Repare que os ângulos que estão em lados opostos, ou seja, o ângulo A e o ângulo G, e o ângulo B e o ângulo H, eles estão em regiões externas e em lados opostos. Esses são os alternos externos. Eles também terão mesma medida. Ângulos colaterais internos. São pares de ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal. Os ângulos colaterais são suplementares. Repare, a gente falou dos alternos e internos. Agora a gente vai falar dos colaterais internos, ou seja, por exemplo, o ângulo E e o ângulo D. Os dois ângulos estão internos, assim como o ângulo F e o ângulo C. Porém, o que acontece? Os dois estão internos e na mesma direção. No outro caso, eles estavam alternos e agora eles estão na mesma direção. A gente vai chamar eles de colaterais. E os ângulos colaterais, eles sempre serão suplementares. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu somar o ângulo E ao ângulo D, vai dar 180 graus. E se eu somar o ângulo F ao ângulo C, vai dar 180 graus. Ângulos colaterais externos. São pares de ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal.
os ângulos colaterais são suplementares. Agora a gente vai falar dos externos. A mesma ideia, só que agora da região externa, ou seja, o ângulo A e o ângulo H, o ângulo G e o ângulo B. Repare que se eu somar o A e o H, vai dar 180 graus, e se eu somar o B e o G, também vai dar 180 graus. Repare que desses 8 ângulos que a gente falou, 4 deles serão congruentes, terão a mesma medida, e 4 deles também terão a mesma medida. Ou seja, o ângulo A, o ângulo C, o ângulo E e o ângulo G terão a mesma medida, e o ângulo H, o ângulo F e o ângulo D e o ângulo B terão a mesma medida. Como vai ficar exemplificado nessa ilustração aqui? Observem um exemplo. No exemplo temos duas retas, R e S, essa aqui é a reta R e essa aqui é a reta S, cortadas por uma transversal T. Observe os ângulos de cor verde e os ângulos de cor roxa. Repare que a congruência citada anteriormente, ela continua se respeitando no exemplo, ou seja, todos os ângulos de cor verde têm a mesma medida e todos os ângulos de cor roxa possuem a mesma medida. Não importa o quanto eu movimente a transversal, ou seja, a nossa propriedade exemplificada. Eu sou o professor Walter Bruno Santos, agradeço a presença de todos, bons estudos.